Olá, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos ao meu perfil. Hoje eu quero falar-vos sobre liderança consciente para adolescentes. E antes de mais, queria dar o enquadramento disto, porque hoje eu queria, pelo menos, partilhar três ferramentas que podes utilizar já se tens filhos adolescentes. E se tens filhos que são ainda crianças e não entraram na adolescência, também podes utilizar isto, porque isto é transversal. Por que falar agora de adolescentes e da liderança consciente? Como sabes, eu trabalho muito dentro desta área de liderança consciente com adultos, mas realmente eu sou mãe de dois adolescentes ou pré-adolescentes. Vejo isto no meu dia a dia como mãe e me apercebo que, como eu trabalho com adultos, os adultos também se preocupam por estas questões com os seus filhos. Por isso queria pelo menos partilhar estas três ferramentas que acho extremamente úteis e que podes utilizar com os teus filhos. E dou um pouco o enquadramento de porquê falar sobre este tema, porque há uns dias atrás uma colega minha me perguntou se eu neste verão não estava a fazer algum curso, alguma academia para jovens adolescentes. Porquê? Porque a filha mais velha dela fez uma academia de adolescentes comigo há 8 anos atrás, e era sobre liderança, sobre tornar-se mais jovens mais confiantes e tudo isso. E eu disse, olha, realmente eu não tinha pensado em fazer nada, mas, porque agora ela tem uma filha mais nova que ela gostaria de 11 anos, que gostaria de fazer um programa igual. E eu disse, olha, eu já não trabalho naquele formato de trabalhar só com meninas, porque eu dediquei muitos anos a trabalhar só com jovens, com miúdas, para torná-las mais confiantes, porque precisamente a minha visão era trabalhar a liderança feminina, a tua confiança e tudo isso. E hoje em dia estou mais centrada na liderança consciente, que engloba tudo, que abrange muito mais. E eu disse, olha, por que não começar a falar sobre este tema da liderança consciente mais para os pais? Porque se todos queremos inclusão e se todos queremos abranger tudo, por que não partilhar estas ferramentas com mais abrangência? E foi isso que me motivou a falar hoje aqui nesta live assim, espontânea, que era trabalhar. Podem-me responder se estão a ouvir a gravação que estou a ver aqui. Ok, acho que já estou de volta. E estava eu a dizer que estas três ferramentas têm a ver com a maior parte dos desafios que eu vejo, tanto nos meus filhos como coisas que se refletem na idade adulta e que vêm desta idade, de coisas que nós ouvimos, frases que ficam gravadas no nosso subconsciente e que levamos isso como uma crença absoluta para aquilo que nós vamos fazer o resto da vida. E a primeira coisa que queria passar, a primeira ferramenta, é realmente tornar, de que maneira nós, como pais, podemos tornar a diferença no nosso maior superpoder. E em que consiste isto? Eu vou dar o meu exemplo. Eu, quando era criança, eu era uma criança e uma jovem adolescente extremamente sensível. E eu ouvia frases como: tu não podes ser assim tão sensível, Esther, porque eu de qualquer coisa chorava e qualquer coisa me afetava e o tom de voz com o qual me falavam para mim era suficiente para eu ou ficar assustada, ou ficar contraída, ou chorar, ou tudo isto. E eu cresci a pensar que isso era uma debilidade, uma fraqueza, ser tão sensível. E ao longo da minha vida sempre vi isto como isso, como algo negativo, como algo que devia ocultar, como algo que devia superar, como algo que devia esconder. E resulta que sempre estive como contraída
para poder expressar aquilo que era a minha natureza, porque esta extrema sensibilidade é aquilo que eu mais uso hoje em dia no meu trabalho, na minha profissão, porque é através desta capacidade sensorial que tenho de poder sentir a outra pessoa, de poder captar a energia que está no ambiente, de poder perceber a linguagem energética que está ao redor da pessoa, é o meu superpoder, digamos assim. Porquê? Porque isto me ajuda a conectar melhor com o meu cliente, com a pessoa que eu estou a trabalhar, ou com os miúdos, por exemplo, quando estou no grupo com crianças. E então me apercebo que tudo aquilo que na altura me tinham dito como adolescente que tinha que melhorar ou superar, era no fundo o meu grande dom. Então, que mensagens nós estamos a dar aos nossos filhos quando têm que superar alguma coisa que talvez seja o seu maior dom? Por quê? Porque vivemos em uma sociedade que nos diz que temos que encaixar no sítio onde estamos, com o grupo onde estamos, ou na escola, e que tal se as escolas não estão suficientemente preparadas para receber esta diferença nas crianças? Porque não sei se se perceberam, mas nós temos uma geração de jovens que vieram como equipados com uma série de dons e de capacidades que se calhar não estamos preparados ainda para receber, e são crianças que nos trazem uma linguagem de comunicação diferente. Por exemplo, as crianças que são etiquetadas de como se chama, de déficit de atenção ou de hiperatividade. A cabeça, o cérebro de uma criança que é etiquetada de hiperatividade é simplesmente que eles têm a sua praia de escuta tão aberta que é como se a cabeça deles tivesse uma televisão com 100 canais, todos ligados ao mesmo tempo. São crianças que recebem tanta informação extrasensorial e até telepática que eles não se conseguem ficar quietos. Então, nós estamos a tentar encaixar essas crianças que têm este dom e esta capacidade de receber informação muito mais além daquilo que na normalidade está preparada para receber, e nós não percebemos que eles falam numa linguagem diferente. E a mesma coisa acontece com crianças que são denominadas de autistas ou dislexia ou todas estas coisas. E não estou a dizer que todas as crianças têm que ter uma condição assim ou que sejam assim diferentes, mas estou a dizer que há muitas crianças que são muito mais maduras para a idade delas, e então não se encaixam e não se identificam muito com os outros miúdos da mesma idade. Estamos a falar de crianças que se calhar se aborrecem com coisas triviais e eles gostam de fazer coisas completamente diferentes, ou são aquelas crianças que estão em um grupo e os amiguinhos ou os colegas lhes chamam de alguma coisa. Cada vez que tu como pai sintas que, seja nos teus filhos ou nos filhos dos outros, estão a chamar alguém do grupo como de diferente, lembra-te sempre que essa diferença pode ser precisamente a mensagem que essa criança está destinada a vir ao mundo para dar ao planeta. Porque eu, sinceramente, que trabalho com o tema de liderança consciente, acredito que nós vimos aqui a este planeta para elevar a nossa consciência, e toda esta geração de crianças que vêm com toda esta mensagem, que vêm apatrechados com todas estas capacidades, nós estamos a ignorar. E hoje aqui estou precisamente para elevar a consciência ou fazer um chamado para ti, que és pai, ou tio, ou professor, ou o que for, para estar atento a que estas pessoas, estas crianças e jovens têm algo de diferente para dar, e é na diferença que está o superpoder. Porque eu ouço muito que pais a dizer que têm aos filhos que se têm que adaptar e que encaixar, e que porque não podem ser normais, também tenho ouvido isso. E afinal eu me pergunto, o que é ser normal? E será que realmente nós queremos que toda a gente seja igual? Nós não somos seres únicos? Então começa por perguntar-te que tipo de linguagem, que tipo de frases estás a utilizar quando falas com o teu filho, e em lugar de julgar tudo aquilo que supostamente a sociedade diz para julgar ou para deveria ser, os deverias ser são péssimos para a educação, que perguntas lhe podes fazer, o que é que ele gosta, como ele se inspira, como ele se motiva, como ele recebe informação. Estas crianças, por exemplo, eu tenho um filho que foi etiquetado de hiperativo e ele realmente recebe informação por todas partes.
Ele pode estar a fazer 3 ou 4 coisas que eu sinceramente não conseguiria fazer, mas ele consegue fazê-las e as faz muito bem. Então, porque, por dar um exemplo, ele estuda com diferentes estímulos ao mesmo tempo e às vezes quase nem estuda e sai bem. Então, eu me pergunto se nós estamos obrigados, porque me ensinaram que eu devia estudar em uma mesa, que não devia estar tudo desligado e não podia fazer mais nada. Só que ele não pode estudar assim, porque a informação não entra, não recebe informação. Então, porque se eu aprendi assim, eu tenho que obrigá-lo a ele a minha forma de estudar, porque não me dou o trabalho de observar como ele recebe melhor a informação e ajudá-lo a ter sucesso escolar com a forma em que ele tem de estudar ou com a forma em que ele tem de captar informação. E eu sempre penso de que forma eu posso tornar essa informação ou estudo de uma forma divertida, que seja leve para ele. Dá trabalho? Sim, talvez dá um trabalho maior, mas que tipo de jovens nós queremos criar para o futuro? Porque quando nós falamos de trabalho, eu também tinha a minha forma de trabalhar, no entanto, eu sempre acreditei que a forma de trabalhar que me diziam os outros que era a melhor, era essa que eu tinha que fazer. E então eu suprimia a minha forma de funcionar por achar que o outro, os consultores que diziam que uma pessoa tem que fazer isto e assim, e por exemplo, me disseram que eu não tinha, que o meu problema era o meu foco, que eu tinha que terminar uma coisa antes de começar outra, quando eu realmente funciono em tudo ao mesmo tempo, ou seja, eu gosto de fazer vários projetos ao mesmo tempo, gosto de trabalhar no computador com várias janelas abertas, porque isso é o que me motiva, isso é o que me dá dinamismo. E só de muitos anos é que eu me apercebi disto. Então, eu necessariamente tenho uma forma de funcionar e de trabalhar, mas não necessariamente os meus filhos têm essa. Nós estamos realmente a respeitar essa forma de estudar ou de aprender que tem o meu filho. Faz perguntas, percebe a energia e segue a energia, ok? Essa é a ferramenta número 1. Transforma a diferença do teu filho no seu superpoder. De que maneira tu podes fazer isso? Obrigada, Bruna, pela mensagem. Se quiserem colocar alguma pergunta, por favor, coloquem nos comentários. Consciência número 2, que é a consciência do nosso corpo. Na adolescência começam as mudanças físicas, biológicas, e começa naquilo que eu chamo que começa a separação em lugar da comunhão com o nosso corpo. É onde começa a questão do físico, de eu tentar estar também igual que os outros. Alguns se desenvolvem mais rápido que outros e começa essa questão da comparação e começa a separação. E eu que trabalho com muitas pessoas, sobretudo mulheres adultas, que têm muitas coisas ligadas ao corpo, de não aceitação, de crítica, de autojulgamento e tudo isso. Que tal se vamos à idade da adolescência, que é quando tudo isto começa, quais são as mensagens, qual é a linguagem que tu como pai falas dentro de casa acerca do teu próprio corpo, porque tudo isso eles estão a ouvir constantemente. E muitos dos meus clientes já adultos são pessoas que vivem do pescoço para cima. O que é que quer dizer isto? É que vivem muito no lógico, no mental, no racional e se esquecem que nós temos um corpo. E o nosso corpo é uma grande antena, que é o nosso canal de percepção para tudo o que acontece à nossa volta, porque tudo é energia. Então, cada célula do nosso corpo está conectada com o todo e nós recebemos informação por ali. E quando eu não tenho uma relação de comunhão com o meu corpo, eu começo a criar separação. E essa é a principal barreira que depois nós temos para receber toda a contribuição que o universo tem para nós. Porque, senhoras e senhores, o dinheiro também é uma energia que também é recebida. E as pessoas perguntam, mas o que é que tem a ver o dinheiro ou coisas boas da vida que eu quero receber e que não recebo, que acho ou estou a definir que não recebo? É precisamente quando tu crias separação do teu corpo como um ser infinito e o teu corpo, que acontece, é como que se levantasses uma barreira invisível que te impede de receber tudo o que é uma contribuição para ti, porque estás baseada no julgamento e na separação. Então, quando tu tens um jovem adolescente ou até criança, se tens uma criança em casa e tu começas a utilizar uma linguagem de gentileza com o teu próprio corpo, essa criança vai aprender que essa linguagem é aquela para utilizar. Então começa por ti como pai para dar o exemplo, para ser um modelo, e cada vez que tu te apanhas a ti próprio a falar mal ou a julgar o teu corpo, então percebe
que tudo aquilo que tu estás a dizer e a fazer, o teu filho está a modelar. Então, essa é a segunda ferramenta. Percebe como tu tratas o teu corpo e percebe quais são as mensagens silenciosas até que tu estás a passar ao teu filho, porque eles apercebem-se de tudo isso, ok? Obrigada por todos os comentários que estão a enviar. Fico feliz que esteja a ser uma contribuição. E a terceira ferramenta que queria falar, que é um tema que também me pedem muito para falar, é a questão da consciência financeira. E faço isto a ponte com a relação com o corpo, como tu tratas o teu corpo, a linguagem que utilizas, o não julgamento acerca do teu corpo para que te permitas receber tudo o que é uma contribuição para ti. E atenção que quando eu digo tudo, é mesmo tudo, porque as pessoas dizem que quando recebem uma crítica ou recebem uma mensagem que podes considerar negativa, as pessoas levantam outra vez essa barreira como eu tento proteger-me, eu tento fazer um escudo. E eu sempre gosto de fazer uma metáfora que é algo muito simples de imaginar. Imagina que alguém te vai lançar uma pedra e tu, para evitar que a pedra te magoe, tu pões um escudo. Então a pedra bate no escudo e esse escudo é o teu corpo. O que fazes é que essa pedra que te lançaram, parece que solidificas isso no teu corpo. E o que estás a fazer, no fundo, é agarrar toda essa energia disso que te estão a lançar e colocá-la no teu corpo, assumi-la como tua. Quando na realidade o que tu poderias fazer é algo diferente, que é em lugar de contrair-te e tentar te defender ou proteger, porque não precisas de defender-te nem de nada. Por quê? Porque isso é apenas o ponto de vista de outra pessoa. Tu fazes o contrário, visualizas expandir o teu corpo e literalmente como se todas as tuas moléculas expandissem e te transformassem em ar. Se tu te transformas em ar e alguém te tira uma pedra, o que acontece com a pedra? A pedra atravessa. Então, tudo aquilo que tu consideras que te magoa, te fere ou te pode incomodar, é o significado que lhe estás a dar a isso que te estão a dizer. É a importância que lhe estás a dar a isso que estás a receber. Então, se te atreves ou estás disposto a escolher algo diferente, que tal se en realidad, en vez de darle significância a isso que me estão a dar, eu me transformo em ar e aquilo passa. E o transformar-se em ar é simplesmente não dar-lhe significado àquilo que te estão a dizer, ou ter medo que te critiquem, porque as críticas vão ser sempre o ponto de vista de outras pessoas. Isso não é uma verdade. E na medida em que tu começas a perceber que tudo aquilo que essas pessoas digam não é uma verdade absoluta, a verdade é aquilo que tu sentes leve no teu corpo, então tu começas a perceber que tens muitas mais opções e começas a ter mais facilidade em tudo aquilo que tu escolhes e realizas na tua vida. E só para não me perder do tema, consciência financeira tem a ver com precisamente não construir esta barreira de estar-te a proteger das críticas, de que te magoem e tudo isso. Por quê? Porque o dinheiro é uma energia também, e quando tu tentas pôr esta barreira para te proteger do julgamento, das críticas e tudo isso, também estás a barrar, ou seja, estás a evitar que a energia do dinheiro chegue à tua vida. E quando nós somos pais e queremos transmitir isto aos nossos filhos, percebe a linguagem que tu utilizas em casa quando tu falas acerca do dinheiro. Porque, como disse há pouco em um Reels que também fiz acerca de consciência financeira para adolescentes, há uma diferença muito grande entre facilidade com o dinheiro e facilitismo. Nós não queremos criar e educar crianças que fiquem sentadas numa cadeira à espera que as coisas lhe caiam do céu. Mas atenção com essa frase que nós dizemos: olha, o dinheiro não cai do céu, tens que trabalhar duro, tens que fazer isto e tens que fazer aquilo. Quando tu começas com esta linguagem, tu começas a semear uma crença que de adulto se transforma em eu tenho que matar-me a trabalhar para poder ganhar, e por isso muitas pessoas têm que fazer um esforço enorme, parece que o dinheiro não flui, parece que está tudo estagnado e parece que está tudo parado. Isso é resultado de todas essas crenças que nós levamos ao longo do ano, ao longo da vida, acerca do dinheiro, por isso que as coisas não fluem. Então é agora o momento de tu começares a trabalhar essas crenças em ti como pai, para que os teus filhos tenham uma realidade financeira diferente.
Mas se tu não começas o trabalho em ti como pai, também não começas a trabalhar, a passar essa mensagem para os teus filhos. E também os filhos podem aprender estas coisas. E as crianças e jovens adolescentes aprendem muito mais rápido, porque eles não têm filtros, ou seja, eles não têm todo este condicionamento que nós temos de toda a vida. Então, pensa, a ferramenta que podes usar é pensar na pergunta. Pergunta-te que frase, que palavra eu estou a utilizar como filho acerca do dinheiro, se isso cria expansão ou se isso cria contração. E percebe a energia e então utiliza a palavra que tu sentires mais leve no teu corpo. Ok? Pronto, espero que todas estas dicas tenham sido úteis. Obrigada a todos pelas mensagens e os likes. Se quiserem partilhar esta live, agradeço para que esta mensagem de consciência chegue a mais pais, a mais professores, a mais alunos, a mais jovens, a toda a gente que possa identificar-se com esta forma de pensar. E como digo sempre, isto não é uma verdade absoluta, mas não perdes nada com experimentar e ver que tal funciona. E em breve vou lançar uma academia de jovens para trabalhar estas competências de liderança consciente para adolescentes entre os 11 e os 14 anos. Se estiveres interessado, tenho toda a informação no link da minha bio e o que mais é possível que ainda não consideramos acerca da liderança destes jovens adolescentes. Até uma próxima oportunidade.